castelo forte é o nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9. Como os irmãos já têm se acostumado, nos dias de ceia, nós sempre traremos uma mensagem relativa ao tema central da ceia do Senhor, que é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo e a vitória dele sobre a morte na cruz, a fim de nos dar a salvação. E nós vamos hoje, então, trabalhar uma parte deste capítulo 9 da Epístola aos Hebreus. Eu vou convidar os irmãos para que leiamos a partir do versículo 15. Diz assim o texto da palavra do nosso Senhor. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que, de maneira nenhuma, tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para todos vós. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui prestando este culto ao Senhor e neste momento nós, com a Tua palavra aberta diante de nós carecemos que o Teu Santo Espírito nos fale aos corações, abrindo os nossos entendimentos, para que possamos, ó Deus, entender com a profundidade adequada, suficiente e necessária a Tua verdade. E, compreendendo a Tua verdade, dispor os nossos corações, pelo auxílio do Teu Santo Espírito, a vivermos de acordo com a Tua palavra. Santifica-nos na Tua palavra, Senhor. Dá-nos amor pela Tua palavra, para que possamos, ó Deus, corrigir os nossos erros, alinhar os nossos comportamentos, sempre de acordo com a vontade do Senhor. E que, ó Deus, os cultos que prestamos a Ti, nesta igreja, sejam instrumentos
para que a tua palavra possa falar aos nossos corações, alimentando-nos deste amor genuíno pela tua palavra, pela tua lei, pelos teus mandamentos. Que o Senhor nos ajude, por tua graça, a termos ouvidos atentos para ouvirmos a tua palavra e para guardarmos no coração estas palavras, a fim de não pecarmos contra o Senhor. Dá-nos, ó Deus, desta bênção. Em nome de Jesus Cristo é que te pedimos. Amém. Cristo, sacerdote de melhor sacrifício. Pastor paquistanês Stuart Olyott, comentando a carta aos Hebreus, disse o seguinte, meus irmãos: para aproximar-se de Deus, a única coisa que o pecador precisa fazer é confiar no fato de que seus pecados, que por direito mereciam a ira de Deus, foram plenamente tratados no Calvário e que Deus aceitou aquilo que Cristo fez em seu favor. Ele precisa lançar-se sobre o amor de Deus em Cristo, não pondo a sua fé em nada que ele mesmo pense, possa ou espere fazer. Enquanto o Senhor Jesus Cristo estiver no céu, nenhum pecador que pleiteie em seu nome poderá ser rejeitado. Há várias afirmações importantes aqui neste trecho do pastor Stuart Olyott, mas eu gostaria de destacar, meus irmãos, uma delas, que é quando ele diz que a pessoa precisa lançar-se sobre o amor de Deus em Cristo, não pondo sua fé em nada que ele mesmo pense, possa ou espere fazer. De fato, meus amados irmãos, é sobre isso, ou seja, não confiar em nós mesmos e em nossas ações, mas se entregar a Jesus Cristo, é sobre essa verdade que o escritor, a carta aos Hebreus, nos apresenta. Cristo, meus amados irmãos, é o maior do que todos os nossos métodos e ritos religiosos. Cristo é maior do que todas as nossas cerimônias e tudo o que nós podemos imaginar no campo da religiosidade ou da espiritualidade. O escritor aos Hebreus nos informa que Cristo é maior do que os sacerdotes do Antigo Testamento. Ele é maior que Moisés, ele é maior que Arão, maior que todos os profetas, maior do que João Batista e maior do que os próprios anjos. Ele é muito maior do que as denominações religiosas, do que as igrejas visíveis, físicas, maior do que qualquer dos seus pastores humanos. O lugar do sacrifício de Cristo não foi, como vimos no texto, um tabernáculo construído por homens. O material oferecido no seu sacrifício não foi o sangue de animais, mas o seu próprio sangue. Cristo, meus irmãos, ao contrário de nós, nunca precisou de mediador, porque Ele próprio é mediador. Cristo nunca precisou oferecer oferta por seu próprio pecado, porque Cristo nunca pecou. Portanto, meus amados irmãos, Cristo é de fato o único que pode perfeitamente representar o seu povo diante de Deus, a fim de oferecer a Deus o sacrifício exigido e também oferecer ao seu povo a remissão dos pecados e a vida eterna. Então, meus amados irmãos, no versículo 15 desta carta, deste capítulo que nós acabamos de ler, o escritor aos Hebreus, então, nos diz que por isso mesmo, ou seja, pelo fato de Cristo ser maior do que todos os ritos do Antigo Testamento, profetas e sacerdotes, por isso mesmo, ele é o mediador, e a palavra mediador está escrita com letra maiúscula, para significar aquele que é o mediador. Ele é o mediador da nova aliança. De fato, meus amados irmãos, Cristo é o único mediador
como afirmou o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2, 5 e 6, quando ele disse: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Além de Paulo destacar, meus irmãos, neste texto de Timóteo, a existência de um só Deus, portanto, não há deuses distintos, não há um Deus para um povo e outro Deus para outro povo, um Deus para negros, o outro para brancos, um Deus para homens, outro para mulheres. Paulo destaca o fato de haver apenas um Deus e um só mediador, que é Jesus Cristo. Ele se refere, portanto, a alguém que se coloca no meio, é o mediador. Cristo assume voluntariamente a posição de estar no meio, entre o Deus que foi ofendido pelos nossos pecados e o ofensor, que somos todos nós. Cristo entra no meio desta disputa, e quando Deus se levanta para aplicar a sua ira gravíssima contra os pecadores, Cristo se coloca no meio desta disputa para Ele mesmo receber a ira de Deus que recairia sobre nós, pecadores. Cristo, então, recebe a punição divina, o raio da ira do Senhor contra o pecador, a fim de nos livrar da morte. Por isso, o escritor aos Hebreus, neste versículo 5, irmãos, ele afirma que este é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Cristo, portanto, entrou no meio da disputa de morte e ele assumiu integralmente todos os nossos pecados, inclusive, meus amados irmãos, aqueles cometidos na antiga aliança, pelos nossos irmãos crentes do Antigo Testamento. Os crentes do Antigo Testamento, que foram eleitos antes da fundação do mundo, eles também receberam a vida eterna em razão desta promessa, da promessa de uma eterna aliança. E é por isso que o versículo 15 diz que Cristo veio para intervir a morte na remissão dos transgressores que havia sobre a primeira aliança, para que eles recebam a promessa da eterna herança, todos aqueles que foram chamados. O escritor aos Hebreus, portanto, queridos irmãos, vai continuar argumentando no sentido de que o sacrifício de Cristo é muito mais excelente do que todos os demais sacrifícios, em razão de que ele mesmo se fez homem e se colocou no meio desta disputa entre Deus e os pecadores, que Deus mesmo chamou antes dos tempos eternos. Os versículos 16 e 17 dão a Jesus Cristo o título de testador. Aparece no versículo 16 a morte do testador, e também no versículo 17, enquanto vive o testador. O testador é aquele que faz o testamento, é aquele que vai morrer e que vai deixar os seus bens para benefício daqueles que continuarão vivos. É aquele que precisa morrer para que os efeitos do testamento que ele redigiu possam se tornar válidos. Todos nós sabemos disso, irmãos. Para que um testamento seja validado ou que ele tenha efeitos reais, é preciso que o testador, aquele que fez o testamento, morra. Por essa razão, o escritor aos Hebreus diz que era necessário que Cristo morresse, a fim de que o testamento que ele deixou, ou seja, a herança eterna, a vida eterna, o benefício do testamento, alcançasse todos aqueles por quem ele morreu. Por isso, os versículos 18 a 22, o escritor vai defender a necessidade da morte de Jesus Cristo, ou, na expressão que ele usa, do derramamento de sangue para a remissão de pecados. Versículo 18, ele diz: nem a primeira
aliança foi sancionada sem sangue. Nem a primeira aliança. E nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, textos que mostravam exatamente esta realidade. Por exemplo, ele cita Moisés. Moisés aspergiu o sangue sobre o povo e sobre os utensílios do serviço sagrado. O sangue era usado, meus irmãos, naquela ocasião, quase sempre para purificação. Diz aqui o escritor no versículo 22, segundo a lei, se purificam com sangue. E ele então conclui que sem derramamento de sangue não há remissão. Portanto, o argumento do escritor aos Hebreus é que é impossível que qualquer um de nós compareça diante de Deus sem apresentar sangue. A questão, contudo, irmãos, é que o nosso sangue, o sangue de qualquer um de nós, ou de qualquer homem que porventura quisesse nos representar, este sangue é impuro, é manchado pelo pecado, e, portanto, ele não pode ser aceito por Deus, porque Deus é puríssimo, santíssimo. Além disso, o sangue de qualquer homem individualmente seria insuficiente para representar todos os eleitos. Então, por isso, foi necessário que o único sangue perfeito e sem pecado, o único sangue capaz de representar todos os eleitos, este sangue fosse derramado na cruz. Aquele sangue vertido na cruz foi simbólico, como uma parábola, como nos disse já o escritor aos Hebreus, lá no versículo 9 deste mesmo capítulo. Veja o versículo 9 deste capítulo 9. Ele diz, é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios. A ideia aqui é dizer que o sangue de Cristo derramado na cruz foi uma metáfora, uma parábola, um símbolo daquilo que era aspergido sobre todos os utensílios sagrados, sobre todos os eleitos, a fim, meus amados irmãos, de marcá-los com o selo da eterna herança, a vida eterna. Nós não recebemos o sangue literal de Jesus derramado sobre nós. Ao tomarmos do cálice, não bebemos o sangue literal de Jesus, mas, pela fé, nós assumimos que aquele sangue derramado na cruz, ele agora se aplica a nós, tanto nas nossas vidas, lavando-nos do pecado, quanto no elemento da ceia do Senhor. O escritor continua dizendo, amados irmãos, que Cristo não compareceu em tabernáculo feito por mãos humanas, mas no santuário celestial, diante de Deus, lugar da morada sublime do nosso Senhor. Veja o versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. A ideia aqui é que aquele lugar santíssimo, sobre o qual o nosso Deus estende as suas cortinas e cobre com o seu manto, conforme o salmista no Salmo 104, aquele lugar onde Deus habita, onde nenhuma impureza existe, onde não há dor, não há luto, não há sofrimento algum. Portanto, o sacrifício de Cristo, irmãos, foi muito distinto dos sacrifícios humanos, porque Cristo entrou não num santuário construído pelos homens, mas no próprio céu, o lugar santíssimo. Ele, portanto, não podia seguir os rituais humanos, terrenos, como aqueles sacerdotes faziam. Então, o escritor nos diz que ele não entrou em santuários feitos por mãos humanas, mas nos céus, versículo 24, parte A, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, porém, no mesmo céu. Também ele diz que Cristo não se ofereceu muitas vezes, como os sacerdotes humanos faziam, mas uma única vez, porque o seu sacrifício foi definitivo, determinante, perfeito. Versículo 25.
nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano. Cristo ofereceu-se uma vez por todas. Também ele diz que Cristo não ofereceu sangue de animais, mas o seu próprio sangue. Versículo 25, parte C. Ele não ofereceu, como sumo sacerdote, sangue alheio. Não outro sangue, mas o seu próprio sangue. Também o escritor diz que ele não satisfez apenas aquele pecado naquele momento específico, como nós, por exemplo, quando confessamos os pecados e nos lembramos apenas de alguns. Mas Cristo confessou diante do Pai todos os pecados cometidos em todos os tempos, por todos os crentes, para sempre. Versículo 26. Neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar. A ideia é extinguir completamente, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Ele aniquilou o pecado. Isso significa dizer, meus irmãos, que ainda que nós tenhamos que confessar a Deus nossos pecados diários, como nós fizemos aqui neste culto, ainda que nós temos que nos arrepender constantemente de nossas maldades e transgressões, nossos pecados do passado, do presente e do futuro, ainda que nós tenhamos que confessar, nós também devemos entender que todos esses pecados já estão pagos em Cristo Jesus. Os pecados que nós cometemos ontem, os de hoje e aqueles que nós cometeremos, já estão representados na cruz. E é por isso que nós não precisamos pagar penitências. É por isso que nós não precisamos sofrer no corpo, subindo escadarias, dando chicotadas em nossas costas, porque o sacrifício não é nosso, ele é de Cristo, nosso Senhor. Por isso, devemos confiar que os nossos pecados foram todos carregados por Ele, e esta é a gratidão de um coração piedoso crente, que crê nesta representação sublime, eterna e definitiva do nosso Senhor. O escritor também diz, meus irmãos, que Cristo não destinou a outras pessoas a representação do povo. Ele não pediu a alguém especial, a um sacerdote, por melhor que ele fosse, o maior dos profetas do Antigo Testamento, talvez o próprio Moisés, ou talvez Abraão, que foi obediente ao Senhor, ou Davi, o maior dos reis de Israel, mas ele entregou-se a si mesmo. E ele fez isso voluntariamente. Voluntariamente. Por isso, um sacerdócio superior. O versículo 26 reforça quando diz: entregou a si mesmo. A si mesmo. Ele foi muitas vezes ali, ele entrou naquele lugar uma única vez para oferecer a si mesmo. E aí, meus irmãos, então, o escritor aos Hebreus nos diz que Cristo ainda fará algo sublime por seu povo, que é voltar uma segunda vez. Ele virá uma segunda vez para levar consigo todos os que aguardam a salvação. Mas antes, porém, de vermos este aspecto da segunda vinda de Cristo, que é também uma representação que fazemos na ceia do Senhor, até que Ele venha, vejamos o versículo 27. Versículo 27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aqui, meus irmãos, o escritor aos Hebreus faz uma afirmação categórica quanto ao fato de que todos os homens morrerão, e isso se dará apenas uma vez. Uma pergunta inicial é: se Cristo morreu por todos, por que nós temos de morrer? Por que nós temos de passar pela morte, se Cristo morreu por nós? Nós não poderíamos simplesmente ser transportados para o céu, trasladados, sem termos de passar pela morte? Um dos nossos catecismos reformados, o Catecismo de Heidelberg, responde da seguinte maneira: nossa morte
não é para pagar nossos pecados, mas somente significa que morremos para o pecado e que passamos para a vida eterna. Por isso, irmãos, a morte para o crente não é um sacrifício, mas, ao contrário disso, é, de fato, a entrada no céu do nosso Senhor. É o eterno descanso para todo sempre, naquele lugar onde habita a justiça perfeita, onde não há morte, não há luto, nem pranto, nem dor. Portanto, precisamos morrer para viver eternamente. Precisamos morrer. E a morte, meus irmãos, é chamada nas Escrituras pelo apóstolo Paulo de último inimigo. O teólogo Luiz Berkoff afirma que é muito importante o crente dizer exatamente o que é a morte. Nós não sabemos, diz ele, o que é a morte em sua essência, mas conhecemos a morte em suas relações e ações. E a ideia de morte, as aflições que cercam a morte, o sentimento de que as doenças, os sofrimentos são prenúncios de morte, a consciência da aproximação da morte, tudo isso, diz Berkoff, tem um efeito benéfico sobre o povo de Deus, porque serve para humilhar todos os orgulhosos, aqueles que pensam que valem alguma coisa, eles passarão pela morte, serão lançados no pó e na sepultura. Berkoff continua, também para mortificar a carnalidade, com a morte o pecado acabará. A morte é a cessação da nossa prática de pecado. Para refrear o mundanismo, diz Berkoff, porque a morte de alguns também faz com que aquela prática mundana, pecaminosa, perversa, se extinga finalmente. E, em último lugar, Berkoff diz, para fomentar a mentalidade espiritual. Meus irmãos, quando pensamos na morte, nós devemos alimentar a nossa alma espiritualmente. E quando Cristo, na ceia que Ele mesmo instituiu, nos faz lembrar da sua morte, Ele quer que nós também participemos deste sentimento de irmos até a cruz como Ele foi. Sentir as agruras de ser humilhado na carne, no corpo. Ver as pessoas zombando daquele sacrifício, cuspindo em seu rosto, lançando sobre ele todas as afrontas. Porque, de fato, a morte é humilhante, a morte mostra quem somos de verdade, porque é isto que o pecado faz conosco, ele nos mata. A morte, portanto, é uma lembrança de que nós somos pecadores, de que nós somos infiéis ao nosso Deus. Se nós não tivéssemos pecado, nós não morreríamos. Quando, portanto, nos envelhecemos, quando as nossas forças vão se acabando, quando nós não conseguimos mais pensar com raciocínio, quando o nosso corpo sente as dores da fragilidade, nós devemos nos lembrar que isto é culpa do pecado. E devemos, portanto, nos arrepender diante do nosso Senhor. E, ao mesmo tempo, irmãos, nos alegrarmos, porque fomos alcançados por uma graça maravilhosa, suficiente para nos levar para o céu e para derrotar esta morte. Portanto, ainda que nós soframos por alguns anos neste mundo, neste corpo corrompido, as Escrituras nos dizem que nós teremos corpos transformados e habitaremos eternamente com o nosso Senhor. O escritor aos Hebreus aqui diz, no verso 27, que todos os homens morrerão. Nós sabemos disso por experiência própria. Pessoas morrem ao nosso lado. Pessoas adoecem. Por isso, meus irmãos, lidar com a morte é também um sinal de vida. Se o grão de trigo não morrer, disse o nosso Senhor, ele ficará só. Mas morrendo, ele produzirá frutos. Uma doutrina importante, irmãos, que é ensinada neste versículo, é a doutrina de que os homens morrerão uma vez somente. Esta doutrina, ela se opõe frontalmente à doutrina da reencarnação, ensinada
por alguns ramos religiosos, como os espíritas, como os budistas, os hinduístas e até mesmo alguns judeus. A doutrina da reencarnação ensina que, ao morrer, a alma da pessoa ela se desprende do seu corpo. E esse estágio pós-morte, de separação de alma e corpo, que varia de religião para religião, é um estágio em que estas almas passariam por uma espécie de purificação. No budismo, por exemplo, existe a crença de que a pessoa possa se reencarnar, esta alma que estava neste lugar de estágio, alguns chamam de Hades, ela voltaria e se encarnaria em até mesmo seres inferiores, no caso do budismo, por exemplo, em minerais, em plantas, em animais. Então, até mesmo uma barata pode ser, ali está habitada pela alma de alguém, talvez o avô de alguém, talvez o tio de alguém. Por isso, muito cuidado ao pisar numa barata. Você pode estar matando um parente seu, segundo o budismo. É a crença da transmigração de almas. Num termo mais bonito, mais técnico, chamam de mentepsicose, que é esta transformação em que as almas elas se transformam e elas habitam corpos. O espiritismo, um pouco mais elitizado, ele não aceita essa versão. No espiritismo, os espíritos eles precisam evoluir. Portanto, as almas sempre vão se encarnar em pessoas, em seres humanos, não em objetos ou seres irracionais. O espiritismo, portanto, ele purifica essa ideia da reencarnação, dizendo que a alma passa em um lugar de purificação, ela se restaura de maldades e corrupções que o corpo anterior produziu nela, e então ela volta para um outro corpo, para uma outra pessoa, e à medida que aquela pessoa usa o seu corpo para boas obras, para o benefício social, para uma elevação de mente, aquela alma então ela vai se tornando cada vez mais purificada, purificada e purificada. Mas não é esse o ensino das Escrituras, meus amados irmãos. Hebreus 9, 27 diz claramente que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, ao morrer, não há um estágio intermediário, não há nem mesmo um purgatório, como a doutrina católica ensina. A pessoa, ela imediatamente é levada para o lugar de juízo, quer aceita nos céus do Senhor, quer no inferno para condenação. A pessoa espera o dia do seu juízo, aquele juízo definitivo. Portanto, não há voltas, não há reencarnações. A doutrina do purgatório, por exemplo, também é combatida aqui. Essa doutrina foi mais bem sistematizada nos catecismos católicos de Florença, do século XV, e de Trento, no século XVI. E segundo a doutrina do purgatório, as almas que morrem na graça de Deus, na amizade com Deus, elas ainda são imperfeitas e precisam ser purificadas. Por isso, segundo a doutrina católica, imediatamente após a morte, uma pessoa sofre o juízo particular em que o destino de sua alma é especificado. E no purgatório, as almas, abrindo aspas, obtêm a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Fecham aspas. Alguns se unem com Deus no paraíso e outros são destinados ao inferno. Não é isto que o texto bíblico ensina. O texto diz que os homens morrerão uma só vez e depois disso virá o juízo. Portanto, irmãos, aqueles que morrem são imediatamente conduzidos para o céu ou para o inferno. Não há estado intermediário. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando naquele momento de dor na cruz, ouvindo a oração daquele servo chamado Dimas, lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não há, portanto, estado intermediário. Não há, portanto, estágio pós-morte. A Confissão de Fé de Westminster diz assim: as almas dos justos, sendo aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Meus irmãos, vamos concluir agora com a promessa da segunda vinda do nosso Senhor. O versículo 28 diz: e assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E este é o termo que faz todo sentido nesta doutrina. Cristo veio para resgatar definitivamente quem? Aos que o aguardam para a salvação. A segunda vinda de Cristo, portanto, irmãos, será dia de glória, em razão da salvação dos justos e da punição dos ímpios. Mais uma vez, citando a Confissão de Fé, os nossos irmãos de Westminster afirmaram que o fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, o dia do juízo final, é manifestar a sua glória. A glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, dos ímpios, que são injustos e desobedientes. Meus irmãos, esta doutrina é um consolo para todos aqueles que sofreram, que sofrem e que sofrerão nas mãos dos ímpios. Nós não precisamos pegar em espadas, nós não precisamos cortar orelhas de pessoas, como Pedro fez com aquele guarda, porque o poder do Evangelho, ele não se faz por armas, o poder do Evangelho se faz pelo Espírito Santo do nosso Senhor. Isso significa dizer que o nosso Evangelho, irmãos, deve ser pregado a fim de que todas as pessoas tenham acesso a esta verdade, e Deus mesmo, no seu tempo, produzirá fé nos corações de acordo com a sua vontade. E se nós tivermos que passar por perseguições, como os nossos irmãos em Pérgamo, em Esmirna, foram mortos publicamente, como irmãos nossos que entregaram suas vidas e hoje ainda morrem nos países que são proibidos de pregar o Evangelho, todos esses irmãos verão neste dia, o dia do Senhor, a aplicação solene da justiça de Deus contra os ímpios. Foi essa verdade que Deus disse ao salmista Asaf, no Salmo 73. Asaf estava tenso, porque Deus permitia a prosperidade dos ímpios, até que Deus o levou no santuário, que representa o lugar onde a sua palavra é exposta, e Asaf teve os seus olhos espirituais abertos, porque Deus mostrou a Asaf o fim dos ímpios. Portanto, não devemos, irmãos, tornar os nossos corações ansiosos, temerosos, com a prosperidade dos ímpios, com a subida de governos ímpios, com a ascensão de tiranos. O que temos de ser é fiéis. O que Deus exige de nós é que sejamos fiéis. E se preciso for passar pela morte, passemos pela morte. Seja fiel até a morte e você receberá a coroa da vida. É esta a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, e é isto que acontecerá naquele dia. Por isso, ao celebrarmos a ceia, meus amados irmãos, e anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha,
nós estamos também dando um recado ao mundo pecaminoso, dizendo: o nosso rei continua assentado no trono, ele reina sobre todas as coisas, e ele virá para punir com severidade todos aqueles que rejeitaram a sua palavra. Por isso a igreja cristã é o maior holofote visível da glória de Deus. E é por isso que o culto público ao Senhor, meus irmãos, não pode ser manchado por nenhuma outra coisa que não seja a glória de Deus. É a glória de Deus e somente a glória de Deus que deve ser mostrada neste lugar. O escritor aos Hebreus, portanto, irmãos, para concluirmos, nos ensina que a segunda vinda de Cristo trará salvação definitiva a todos aqueles que aguardam a salvação. Que bênção, meus irmãos! Que expectativa gloriosa! Os que são verdadeiramente eleitos, crentes no Senhor Jesus Cristo, devem esperar com alegria, com júbilo em seus corações, porque esse será um dia de glória, um dia de redenção final, de vitória absoluta contra todas as injustiças deste mundo. Mas, meus irmãos, é muito importante que nós experimentemos esta realidade hoje. Nós não vivemos com os olhos apenas no futuro, mas nós olhamos para a salvação do nosso Senhor no dia de hoje. E por isso o pastor Michael Horton disse que o culto público do domingo é uma espécie de antecipação do céu. Quando nós entramos na presença de Deus, no culto público, reunido com o povo de Deus, no dia do Senhor, nós estamos anunciando aquele dia em que todos nós entraremos juntos, como família de Deus, crianças, jovens, idosos, na presença do Senhor, para todo sempre, e celebraremos o eterno culto àquele que é o dono de todas as coisas. Louvado seja o nosso Senhor, meus amados irmãos, por esta verdade tão gloriosa. E eu encerro, então, aqui trazendo novamente as palavras do pastor Stuart Olliott, com quem eu abri esta exposição. Você, meu querido irmão, precisa lançar-se sobre o amor de Deus em Cristo somente, não pondo a sua fé em nada que você pense, possa ou espere fazer. Enquanto o Senhor Jesus estiver no céu, nenhum de nós, pecador, que pleiteie em nome dele a salvação, será rejeitado. Só lhe deu glória, só a Deus toda glória. Que a verdade desta ceia, amados irmãos, possa inundar nossos corações de tal maneira que possamos nos alimentar espiritualmente do corpo e do sangue do nosso Senhor e sermos impactados por esta realidade de que aquele que foi à cruz foi suficiente para aniquilar de uma vez por todas todos os nossos pecados e garantir para cada um de nós a eterna herança, a salvação. Que este seja, meu amado irmão, minha amada irmã, a sua reflexão nesta manhã. E que Deus, por sua imensa graça, nos abençoe e guarde.